Olá, bom dia a todos. Somos pouquinhos, mas espero que sejam todos muito bons e atentos. Eu não sei, se calhar já há algumas pessoas que estiveram cá ontem e eu vou-me repetir, mas gostava de vos dizer algumas palavras. Chamo-me Maria Assis, sou diretora do programa Descobrir, Gulbenkian Educação para a Cultura e Ciência, que é responsável pela concepção e produção deste projeto piloto, que vai agora na terceira edição. É uma edição que nos dá um gozo muito especial, porque o projeto está a ser testado no Norte também, graças a uma parceria com a Oficina de Guimarães e com o Teatro Nacional de São João no Porto e duas escolas do Porto, do Cerco e das Taipas. Encontram no programa que todos têm uma informação importante de enquadramento do projeto. Fala sobre as duas edições passadas, sobre os principais resultados, inclusivamente na própria voz dos alunos, dos professores e dos artistas. Porque o projeto tem estado a ser, como devem imaginar, avaliado, até em várias instâncias, avaliado pela Judite Pereira, que é, aliás, muito mais do que uma avaliadora, é uma verdadeira mediadora e mentora do projeto. Depois, por outro lado, também através da nossa colaboração com o Centro de Formação de Escolas António Sérgio, porque isto é uma ação acreditada, também tem uma parte muito importante na avaliação do projeto. E depois também com a nossa parceria com a Universidade Nova, através da Unidade de Investigação e Desenvolvimento, que já na parte, digamos que, da produção teórica, a partir daquilo que são as experiências do projeto. Isso tudo está explícito nessas notas, mas há dois aspectos que eu gostava de realçar que talvez não estejam tão explícitos. Um tem a ver com o papel dos artistas neste projeto, não é? A colaboração entre o artista e o professor. Obviamente, portanto, saberes e experiências distintos, é isso que constitui a riqueza, essa troca de experiências. Os artistas não vêm com uma preocupação de introduzir na sala de aula as expressões artísticas. Aquilo que lhes é pedido muito especialmente é que venham estimular a criatividade do professor e também dar-lhe consciência sobre o importante que é o professor assumir-se como um verdadeiro autor do projeto pedagógico que desenvolve com todos os seus alunos. E isto é muito importante porque, por um lado, autonomiza o professor, ou seja, não vão ser introduzidas dinâmicas que depois o professor não seja capaz de desenvolver sozinho, sem a presença do artista. E, por outro lado, é muito importante porque estamos sempre a colar a questão da criatividade como se fosse uma característica do artista e esquecendo que a criatividade é uma característica do ser humano e o que acontece é que há pessoas que, pela sua profissão, a exercitam constantemente e há pessoas porque precisamente também pela sua profissão, por causa das rotinas pesadas, e as rotinas são um desgaste da criatividade, a desgastam, a deixam adormecer, digamos assim. E é importante não confundir a rotina com o ritual. Eu acredito que vão ouvir falar sobre isso ao longo do dia. Fala-se muito em rituais de aquecimento, em rituais de concentração. Uma coisa é o ritual que nos faz, inclusivamente, com estratégias diferentes, encontrar uma espécie de uma sistematização que é benéfica. Outra coisa é a rotina mecânica, quando nós entramos em autopiloto e deixamos de estar a pensar naquilo que estamos a fazer. Portanto, este era um aspecto. E o outro aspecto tem a ver com estas aulas públicas, que é o que é que elas representam, não é? Elas, no fim, elas têm uma dupla função. Por um lado, são catalisadoras do trabalho
que é desenvolvido, porque não há dúvida que quando nós temos uma meta, não podemos perder tempo, não podemos deixar para amanhã, não é? E, portanto, há aqui uma espécie de uma urgência durante aqueles 3 meses de trabalho, sabendo que vai haver um momento em que vamos ter que falar sobre aquilo que fizemos, também temos que fazer para poder falar daquilo que fizemos. E, portanto, por outro lado, essa tensão também tem que... nós sempre falámos muito sobre isto, não interferir com o processo por causa das aulas públicas, não ensaiar as aulas públicas como se elas fossem um espetáculo, perdendo demasiado tempo a trabalhar nas aulas públicas. Não, é mesmo de uma forma muito, posso dizer quase que humilde, não é? Fizemos uma experiência, fomos até ao fim das nossas capacidades nessa experiência e agora é o momento de falarmos sobre ela com... obviamente, muito aquente ainda. Ou seja, o verdadeiro balanço, uma autorreflexão com uma outra distância e uma outra perspectiva crítica, vai ser possível mais tarde. E nós fazemos-lo. Mas este momento é um momento importante de partilha sobre aquilo, um momento onde conseguimos chegar. E, portanto, depois a última coisa que vos peço é que existem inquéritos que são muito úteis para nós. Peço-vos para responderem, para darem as vossas contribuições e, inclusivamente, se neste momento não se lembrarem logo de tudo e depois tiverem alguma coisa a acrescentar, algum comentário, alguma sugestão, nós temos um e-mail nesses inquéritos e podem entrar em contacto connosco, pedimos que o façam. E pronto, e desejo que seja um momento muito inspirador para todos. Obrigada. Obrigado. Posso entrar? Bom dia, nós somos a Escola Secundária Dom Dinis. Trabalhamos, eu e o Miguel, com a turma de Ciências e Tecnologias do 10C2. É uma escola que se localiza na freguesia de Marvila. É uma freguesia com um contexto que nos dá algumas preocupações e que, a par disso, a própria sociedade envolvente cria motivações diversificadas, competitivas para com a escola, o que torna o nosso trabalho, enquanto principal fonte formadora de jovens, cada vez mais difícil, tentando criar alternativas motivadoras que transformem a escola, de facto, naquilo que deve ser o veículo principal de formar as pessoas e de as tornar cidadãos mais conscientes e mais bem informados. Tendo em conta isto e considerando que estávamos a trabalhar com uma turma de 10º ano, onde também, além de todos os outros objetivos, haveria o objetivo de formar uma equipa sólida, definimos, eu e o Miguel, alguns objetivos básicos para o nosso trabalho. Um deles foi exatamente isso, e o primeiro de todos, tentar formar uma equipa coesa, porque só assim se poderá desenvolver um trabalho de facto com algum mérito para os alunos, e depois tentámos desenvolver nos alunos a ideia de que o saber não pode ser compartimentado tal como damos normalmente, cada conceito adequado a cada unidade de ensino. A nossa ideia era exatamente terem a noção que os conceitos estão interrelacionados, fazem parte de um saber como um todo. Para isso, tentámos desenvolver algumas das metodologias de que vamos falar, sendo que, para desenvolver esse todo e para eles terem a noção desse saber como um todo, seria importante tentar encontrar alternativas que os ligassem, mas de forma inovadora, que ligassem esses conceitos de forma inovadora. Desenvolvendo também, isto implica o desenvolvimento de metodologias de pesquisa, uma pesquisa em que eles fossem capazes de saber selecionar o que interessava, saber ter um espírito crítico em relação àquilo que iam investigando e selecionar o que para aquele momento e para aquele objetivo mais interessava. Nessa pesquisa e nessa construção do saber, porque afinal o que queríamos era transformar os nossos alunos nos seus próprios construtores do seu próprio saber, em construtores do seu próprio saber, tentar também fazer com que eles reconhecessem o erro, quando da sua pesquisa resultava um erro, e saberem, fazendo a análise desse erro,
enfim, entrar num projeto de trabalho que é muito científico. A pesquisa, erro, pesquisa, que faz parte, de facto, de todo um trabalho científico também. Foi com estas ideias base, com estes conceitos base, que desenvolvemos o nosso trabalho ao longo deste tempo. Nós, logo à partida, tínhamos um problema, que a geologia, aos olhos dos alunos, são só calhaus. Isso habitualmente é um bocado assim, é uma matéria agreste. E primeiro era importante dar a volta a isso. Mas antes de dar a volta àqueles calhaus da matéria, era preciso constituir uma matéria firme, como uma rocha chamada grupo. E estes alunos vinham de vários lados, e vêm de vários lados, temos a grande vantagem que são poucos. Foi uma experiência muito interessante para mim, porque eu não conhecia a Ana. Isto foi tudo feito com uma certa delicadeza, pensando, observando, escutando, e acabámos por chegar à conclusão que o interessante era fazer levantar voo os nossos jovens e depois fazer outras aulas em que consolidávamos o voo que tínhamos feito na matéria. Mas claro que tivemos que ir muito para além da matéria dos manuais, porque o saber não é algo que se encontra exatamente definido nos manuais e como vocês verão à frente. E a primeira preocupação foi mesmo consolidar o grupo. E ao fim de na terceira edição 10x10 já os artistas copiam metodologias de outras que nós chamamos micropedagogias. E nós vamos começar a nossa intervenção aqui com uma dessas micropedagogias copiada e transformada, esticada a partir de uma proposta da Sofia Cabrita. E é isso que vamos fazer. Agora para já vamos apresentar a turma. Podem entrar. Vou fazer aqui uma brincadeira simples. Um bocado uma metáfora da formação do universo. Espalhem-se pelo palco, como se fosse um barco, tem que se manter equilibrado. Escolha o espaço. Não. Fundas o barco. Anda cá. Tá? Primeiro vamos andar na sala erraticamente, como se fosse um meteoro, ninguém choca com o outro, ocupando o espaço. Vá. Podem mudar de direção, não chocam, mudam de direção. Já vocês estão na orla do sistema solar, vão ser precipitados para o interior. Agora vão escolher secretamente, ninguém diz nada a ninguém, um colega astro. Um meteoro astro. Já todos escolheram? Então agora tem que se manter o mais longe possível desse astro que escolheram. Agora vão ter que colidir com essa matéria cósmica, que é outro colega. Não vale moche. 1, 2, 3. Olha, fizemos um planeta e 2 satélites. Agora, cada um é um planeta com o seu satélite e eu sou o Sol. Distribuam-se. Eu sou uma estrela fantástica, não é? Podem pegar nos astros. Vamos à matéria, não é? Vamos. A matéria. Matéria séria, verdadeira, consistente. Isso mesmo. Está bem.
vamos começar. Quando começámos a discutir a existência do sistema solar nas aulas, a professora propôs que investigássemos também a sua estrutura, comparando-a com a dos outros sistemas. Tentámos assim estabelecer as diferenças e semelhanças entre eles. Desta pesquisa, foram encontrados alguns sistemas idênticos ao nosso, com planetas fantásticos que despertaram a nossa atenção. Contudo, tentámos explicar a sua estrutura à luz dos conceitos que adquirimos, uma vez que a origem do universo é comum. Da pesquisa feita, eu e os meus colegas tentámos perceber a dinâmica de alguns dos planetas e prever a existência de vida deles. Darei agora lugar aos meus colegas. Obrigada. Em outubro de 2014, a Agência Espacial Portuguesa confirmou a descoberta do planeta, localizado na zona habitável de uma estrela semelhante ao Sol. Esta estrela encontra-se na mesma situação que a estrela do Sistema Solar, possuindo somente de diferença um raio superior. Kepler 16L está 10% mais perto do seu Sol do que a Terra está do nosso. Em Kepler, um ano dura 270 dias terrestres. O planeta é constituído por 4 subsistemas que integram e permanecem em equilíbrio entre si. Os 4 subsistemas são geosfera, atmosfera, hidrosfera e biosfera. Geosfera. Os principais compostos químicos são silicatos, ferro, níquel e enxofre. Neste planeta, o enxofre toma uma posição tão importante quanto o oxigênio na Terra. A atmosfera corresponde à camada gasosa do Kepler 16L, essencialmente composta por azoto, dióxido de carbono e por enxofre, para além de outros gases menos significativos. A hidrosfera é formada pela água existente na superfície de Kepler 16L. É nesta que todos os seres vivos encontram um habitat. Os oceanos cobrem toda a superfície do planeta. Biosfera, formada pelo conjunto dos seres vivos que habitam o Kepler 16L. Existe uma interação constante entre os seres vivos e os diferentes subsistemas do planeta. O planeta apresenta uma estrutura interna constituída por núcleo, parte rochosa do planeta, que corresponde à geosfera, e a parte líquida do planeta, que corresponde à hidrosfera. Qualquer alteração provocada por qualquer agente num desses subsistemas irá ter consequências graves no sistema Kepler 16L e alterar o ambiente em que a espécie habita e do qual depende a sua sobrevivência. O Kepler 16L é uma porção limitada do universo em interação com os outros componentes deste. É um planeta ativo, com permanente dinamismo devido à sua atividade geológica. A energia externa que possui um peso mais relevante na sua influência em Kepler é a energia que este obtém da sua estrela. Em paralelo com a energia vinda do exterior, este tem uma energia térmica de origem interna, resultante, nomeadamente, da desintegração de elementos radioativos que fazem parte da sua constituição. O planeta estabelece trocas energéticas com o universo e transfere energia para o espaço para forma de energia térmica. O intercâmbio de matéria deste com o exterior é diminuto e insignificante, quando comparado com as dimensões do planeta. No entanto, em termos globais, estas trocas são desprezadas, não afetando a massa do planeta, que se tende a manter relativamente estável. Nestas circunstâncias, pode-se considerar o Kepler 16L um sistema quase fechado, embora não o seja verdadeiramente, devido às pequenas trocas de matéria. Este planeta chama-se Fênix. Tem 2.600 milhões de anos e localiza-se na galáxia Andrómeda. Tem 8.000 km de diâmetro e a sua temperatura média é de 36 graus negativos. A sua estrutura é idêntica à da Terra, com núcleo, manto e crosta. O núcleo é rico em magnésio e ferro, o manto rico em peridotito, diamante, amoníaco, metano e carbono, e a crosta rica em kimberlite e diamante. A estrela mais próxima deste planeta é uma estrela jovem, de cor azul, e a sua distância ao planeta é 2 unidades astronómicas. Quanto aos subsistemas, são idênticos ao da Terra, constituídos por geosfera, atmosfera e hidrosfera. A geosfera divide-se em 4 partes. Os polos, constituídos por gelo que se formou devido ao vapor d'água, libertado durante a formação do planeta e que solidificou devido às baixas temperaturas. As placas tectónicas são idênticas às da Terra. As ilhas, formadas devido à atividade vulcânica existente, com mais intensidade junto ao confronto de placas. Os vulcões, estes surgiram devido à consolidação lenta das bolsas magmáticas, idênticas às da Terra, ricas em minérios ferromagnesianos e diamante. A maior parte deste diamante é expelido em forma de lava através da chaminé vulcânica que chega a cobrir completamente algumas áreas com uma crosta de diamante. Quanto à atmosfera, é como a da Terra, mas menos densa, pois não se formam nuvens. É rica em dióxido de carbono e vapor de água, contendo assim uma pequena porção de oxigênio.
Nesta atmosfera, formam-se auroras boreais como as terrestres, devido ao impacto do vento solar com a alta atmosfera do planeta, canalizado pelo campo magnético. Esta aurora boreal tem um brilho difuso, pois apresenta tempestades de baixa e média intensidade. Quanto à hidrosfera, neste planeta, a hidrosfera, sendo muito parecida com a da Terra, apresenta nos estados sólidos, nos polos, e líquido nos oceanos. A biosfera, neste planeta, é inexistente, pois o planeta apresenta temperaturas muito baixas para que possa gerar vida. Mas isto não quer dizer que daqui a milhares de anos isto não venha a acontecer. Este é Spiriel, um planeta extremamente frio com 49.100 km de diâmetro. Em 450 dias, ou seja, um ano, 225 são ligeiramente mais ou menos. Spiriel está inscrito num sistema circumbinário na galáxia de Cygnus, na Via Láctea. Tem 3 satélites naturais, um relevo bastante acidentado e muitos cones vulcânicos espalhados pelo planeta devido à intensa atividade vulcânica dos seus primórdios. Os seres que habitam este planeta são os Oonipes e eles são seres autotróficos, produzem a sua própria matéria orgânica a partir do frio. Durante a época mais fria, eles duplicam de tamanho. A sua reprodução acontece nos canais de lava solidificada que foram criados quando o planeta tinha atividade vulcânica. Na sua reprodução, os Oonipes perdem essa camada de gosma que contém a informação genética de ambos e que, por sua vez, se junta e dá um novo ser. Esse processo só pode acontecer 3 vezes. Ao fim das 3 vezes eles morrem. O planeta que nós estudamos chama-se Utopia, tem 13.000 km de diâmetro e localiza-se na galáxia NGC 4321. Tem 4.600 milhões de anos, a gravidade é de 1G, semelhante à da Terra, e não tem satélites. A constituição física deste planeta é telúrico, como alguns planetas do nosso sistema solar, como Terra e Marte, tem núcleo, manto e crosta. A constituição química do núcleo é constituído por granito sem qualquer teor em quartzo azul. O manto é constituído por granito com alto teor em quartzo azul e a crosta é completamente feita de quartzo azul. Os subsistemas, nós temos a geosfera, acabei de explicar, a hidrosfera está dissolvida na atmosfera, onde há vapor de água e oxigênio, e depois temos a biosfera, que para explicar aqui ia demorar muito tempo. Nós vamos ter a nossa exposição lá fora. Se quiserem podem ter connosco, nós explicamos. Podem perguntar a qualquer pessoa do meu grupo, nós explicamos. E aproveito esta oportunidade para dizer que os outros grupos também vão estar lá. Qualquer dúvida sobre os planetas dele também podem ir lá. O essencial para saber a nossa biosfera é que existem 3 tipos de criaturas diferentes. Os carbonatados, os silicatados e os plasmificados. Eu até pegava nestes para mostrar ao público todo, só que eu demorei demasiado tempo a fazer isto é muito frágil. Os habitats, ou seja, por onde este planeta se para, nós temos os desertos, que é estas partes só com quartzo azul, que é onde os plasmificados costumam andar. As cidades, que são estas partes brilhantes que estão a ver aqui, que é onde os silicatados vivem. E as florestas, é onde os carbonatados habitam. O nosso planeta também tem o chamado lado negro, que é assim, imaginem que o meu microfone é o Sol. Estes meus 2 dedos são o planeta. A parte da frente do planeta, onde existe a vida toda, e este é o tal lado negro. O nosso planeta tem uma velocidade de rotação tal que ele faz isto. Há sempre uma parte virada para o espaço e uma parte virada para o Sol. A parte virada para o espaço é o lado negro, ou seja, o lado negro não tem nenhuma luz solar, não recebe nenhuma luz solar e as temperaturas são muito baixas, ou seja, menos 120 graus Celsius. Mais coisa, menos coisa. Os carbonatados não podem ir para lá porque se fossem para lá transformavam-se no cubo de gelo. E os silicatados não vão para lá porque simplesmente não têm interesse. Isto faz uma localização perfeita, isto e a temperatura, para os plasmificados usarem esta localização como cemitério e maternidade. O que explica o relevo muito acidental, ou seja, cheio de montes, que a parte negra tem. Outra vez, pode parecer confuso, mas nós temos a exposição lá fora. Vocês podem vir perguntar como é que isto acontece. E é tudo. Obrigado. Ok, pessoal, arrumem ponham ali os planetas. Certo, certo. Boa, outro aqui, aqui. Certo. Boa, boa. É? Não, agora é para aguentar aí. Pronto. És o meu ponto.
Vou usar aqui, tenho aqui já um aparato. É isso. Pois aí. Certo. Bom, vamos falar agora um bocadinho da forma como fomos conduzindo isto. Uma matéria séria. A primeira coisa que nós instituímos foi uma espécie de fórum. Colocar as cadeiras em redondo, uma comunicação horizontal, toda a gente opina. E pronto, e também lugar para algumas brincadeiras, como por exemplo a pedagogia de Drummond de Andrade. No meio do caminho havia uma pedra no meio do caminho. Que pedra era? E a pessoa tem que responder que pedra era. Basalto, por aí fora. Que permitiu, por exemplo, detectar que um dos conceitos que ainda não estava bem definido nos alunos era a diferença entre rocha e mineral. E este tipo de pedagogia permitiu, de uma forma mais lúdica, se assim se pode dizer, chegar a esta conclusão, nós, enquanto professores, definir isso e trabalhar para que eles conseguissem, pesquisando, encontrar melhor o conhecimento dessa diferença. O que não é uma tarefa fácil, porque a professora não é daquelas pessoas que dá a matéria. Os alunos fazem perguntas e ela diz, então vai à procura. Não responde, então temos que andar à procura. O artista foi à procura, os alunos foram à procura, foi uma alegria. Outra brincadeira que fizemos, para além foi logo na apresentação, se fosse uma pedra, que pedra que eras? Não é? Tu escolheste bem, por acaso. E cada um escolheu a sua pedra. Isto permitiu ir-nos aproximando. E este fórum foi sempre um local de discussão dentro do laboratório, porque no fundo transformámos um laboratório num ateliê de artes plásticas e num laboratório de ideias. Não é? Foi basicamente isso que fizemos, com a utilização dos recursos todos, computador, enfim, por aí fora. Bom, então vamos passar à frente. Eu tive 2 dias para me apresentar. A apresentação do artista devia ter sido só um dia, mas eles iam pondo perguntas e nós optámos por cada vez que eles faziam uma pergunta, para tudo. Vamos pensar sobre o assunto e porquê. Este é um dos exemplos. Eu apresento um desenho meu onde há uma pedra que germina e a pergunta foi, é possível que as pedras germinem? Ainda não temos a resposta certa, não é? Eu tive a felicidade da matéria de investigação da minha pintura, é uma matéria telúrica, é o planeta, são os oceanos, portanto eu estou muito próximo da matéria das aulas. Isso foi uma felicidade. Por outro lado, houve também uma noção que eu espero ter passado aos alunos, que é esta ideia de que os artistas têm que programar e investigar antes de fazer. Há uma coincidência de metodologias aqui, sobretudo num trabalho de larga escala e, sobretudo, o tempo também do desenho, esta importância também do desenho. Conhecem os QR Codes? Uma das coisas que nós fizemos foi usar os QR Codes, já viram aí nas paredes, e então o que resolvemos fazer foi colocar os QR Codes dentro do manual escolar. Houve um dia que eu disse para tirarem os manuais escolares do saco, eles fizeram uma cara muito assustados, ao fim de uma série de aulas assim. Agora o Miguel pede para tirar os manuais escolares do... Pronto, o que se passa é que os manuais escolares, na minha opinião, vocês nunca digam isso, mas na minha opinião são uma chatice. Está bem? Pronto. E o que fizemos foi lançar desafios com autocolantes com o QR Code em cada página do manual relacionados com a matéria. Como é evidente, por exemplo, nos sistemas foi dar ao Sigur Rós, toda a gente percebe que é a natureza, foi dar ao David Bowie, mas também foi dar a parte dos vulcões ao som de um vulcão, mas fomos ultrapassados pela realidade, porque, entretanto, o vulcão da Ilha de Fogo entrou em erupção, portanto, já não foi preciso QR Code. Ao som dos planetas? Ao som dos planetas. Há outra questão que é importante, a atualidade, portanto, um link para a exploração nos fundos abissais do Atlântico Norte. Portanto, nós fizemos isto, a expedição no Atlântico Norte encerrou em setembro, em outubro começaram a disponibilizar os vídeos e nós pusemos
os vídeos disponíveis para os alunos através do QR Code, também as explorações do satélite Europa, etc, etc. Portanto, temos, cada aluno tinha no seu manual uma ligação diferente, até com o Fausto, com a canção do Fausto sobre a poluição. E esta metodologia eu acho interessante por dois motivos. Fala a linguagem da maioria, não de todos, mas da maioria dos alunos, portanto, uma linguagem muito mais informatizada. E pegando nisso, que lhe é mais próximo, obriga e vai conduzi-los a uma pesquisa. Uma pesquisa que parece não ter nada a ver, o que vão encontrar muitas das vezes parece não ter nada a ver com a matéria em causa. E aí vai entrar a possibilidade de eles utilizarem os conceitos dados de uma forma diferente e perceberem que, afinal de contas, os conceitos não são só para aquilo que eles deram especificamente, mas que se podem alargar para o tal conhecimento como um todo. E saber relacionar aquilo que à partida parece não ter nada a ver e que afinal tem a ver com o que estamos a dar e lhes abre, de facto, novos horizontes. Por outro lado, usamos o meio tecnológico, mas também abrimos uma janela no manual. E isto é importante na medida em que também dá ao próprio professor uma liberdade de agir sobre o manual. Porque está a olhar para aquela matéria e provavelmente não concorda com a maneira como aquilo está exposto. Pois então vou abrir aqui uma janela, Windows. Abre uma janela, uma hiperligação. Eu não sei se vocês querem saber qual é que é esta. Tem um smartphone. Não trouxeram o smartphone? Podem usar o smartphone, não podem ser com som. Então vejam lá se conseguem. Tem que levantar um bocadinho. Ninguém tem smartphone, estão a ver? Isto é um último grito da tecnologia, fantástico. Conseguem chegar lá? Já alguém abriu? Já alguém abriu? Como estão todos com o ar que não conseguem abrir, não trouxeram os smartphones. Vamos então desvendar aqui uma coisa. Vocês procurarem na internet o descodificador do QR Code, vocês chegam lá. E então eu vou pedir à Regi que use o smartphone para mostrar o que estamos a ouvir. E o que vamos ouvir é o som dos planetas. Um som feito a partir de... O primeiro não era, este é...
Estes sons são obtidos a partir das variações eletromagnéticas emanadas por cada planeta, porque, como vocês sabem, o vento solar também tem essa influência e são corpos celestes que ali estão no nosso sistema e que reagem. E também eles próprios emitem, de alguma forma, uma frequência. O que eu achei interessante foi uma das alunas que disse assim: eu ontem vi isto na televisão, esta preocupação com a atualidade do material disponibilizado aos alunos é fundamental. Estar em cima do acontecimento, estar em cima, quase em tempo real, das coisas do planeta. Porque, no fundo, é o direito a uma cidadania cósmica. No fundo, é um bocado... E já que estamos vivos aqui no planeta, agora é preciso conhecermos o máximo que pudermos conhecer, para dar sentido às coisas. Bom, é claro que vocês já perceberam que os planetas não existem, portanto, usámos a mentira como metodologia. Então, dividimos... o Utopia já dava para ver que o Utopia era mesmo mentira, não é? Então, o que propusemos foi a divisão da turma em pequenos grupos e cada um tinha que inventar um planeta. Inventar um planeta e construir a sua mentira, muito bem fundamentada, para que toda a gente acreditasse. Eu atrevo-me a citar aqui a boneca Emília, do Monteiro Lobato, do sítio Pica-Pau Amarelo, que ela dizia que a verdade é uma mentira tão bem contada que toda a gente acredita. Partindo deste princípio científico e sobretudo com esta ideia de que para construir uma mentira é preciso investigar. Usar as ferramentas da investigação, usar a imaginação, que foi uma ideia que nós passámos sempre, porque a investigação científica tem muito de louco e muito de hipótese, de colocar hipóteses completamente fora do comum. E nada melhor do que, para pensar, a melhor coisa que se deve fazer para pensar é desenhar. E foi por aqui exatamente que nós começámos, a desenhar. E vocês depois vão ver alguns dos esboços que deixámos lá fora. Pensar na estrutura do planeta. E que alguns se mantiveram e outros foram substituídos na tal procura da tentativa e erro que eles foram fazendo. E muitos destes esboços acabaram por não chegar ao produto final. Foi mesmo a tentativa de trabalho. E são completamente diferentes do produto final. Cada hipótese que era formulada, começava-se a investigar e dizia, mas não, isto não sustenta a vida aqui, como é que isto pode ser? Ou então, não, isto não pode ser, não. À luz dos conceitos que eles adquiriram neste momento, num 10º ano, é evidente que eles teriam que fazer essa autocrítica, era esse o objetivo, e a partir dessa autocrítica ver se havia erro ou não, e reconstruir e reformular novamente a tal mentira cósmica que eles estavam a fazer. Relembro que esta característica da Ana de não responder às perguntas, de maneira que obrigou alguns alunos a irem falar com a professora de Química para resolverem alguns assuntos, porque é preciso saber a constituição química para definir um planeta. Mas, enfim, desculpem lá, mas faz parte do jogo. É preciso investigar online, não é? E aqui houve uma ponte deste grupo aqui da Maria, houve uma ponte entre aquilo que ela selecionou, o que lhe saiu no QR Code, que era a exploração da Lua Europa, para o trabalho, à frente se verá. E vamos dar assim algumas imagens do processo. Vamos começar pelo Kepler. Kepler 16L? Kepler 16L. Isto é o primeiro esboço feito em Photoshop. Porque, efetivamente, nós já estamos noutra época, o desenho também é feito de outra maneira, com os recursos atuais. O começo do planeta. Pronto, aqui é a pintura, que é a matéria de pintura. É o acrílico, são os gessos, são o preparar a superfície para trabalhar, o tridimensional. Isto é mesmo ateliê de artes plásticas. Isto é um laboratório de química da escola. De biologia da escola. De biologia. Escolher a cor do planeta tem a ver com a sua atmosfera. Só se pode escolher a cor do planeta depois de sabermos exatamente qual é a atmosfera. Não é? Se este planeta é sulfuroso, ficou com a cor amarela. E houve aqui nesta construção mesmo essa tentativa e essa autocrítica, não é? E esse melhorar, até atingir esse tom. E ao nível da atmosfera e a aparência, porque uma das coisas que eu disse é, imaginem que vocês vêm numa nave espacial
e estão a olhar o planeta. Vocês têm que pintar o planeta e fazer a peça pelos olhos de um alienígena numa nave. Isto é importante. E ele vai ganhando forma até chegar a esta orbe. Passar ao outro. Este planeta é o tal planeta do Fênix de diamante e que a luz da estrela, ao passar pelaquela superfície, provoca estas cores lindas e as auroras boreais e tal. Gostava de visitar este planeta. E dá-se aqui uma coisa engraçada, que é, em determinada altura, a Maria, que é de outro grupo, que ela da Maria está algures e tal, e assim, porque nós fazíamos de debate para ver se o outro grupo conseguia destruir a argumentação do outro. A Maria, no fim de semana passado, enviou um mail à professora a dizer: afinal, os planetas de diamante existem. Descobri um link da NASA e tal, pronto. E eu não sabia que existiam planetas de diamante, portanto, ainda ultrapassou mais a investigação que eu fiz. O planeta vai surgindo até... O que é que eu hei de fazer com este planeta? O que é que eu hei de fazer com este planeta? Bom, cá está ele. Depois já se foram muitos acidentes. Bom, este planeta não é uma melancia. Não é uma melancia. É assim, eu vou explicar. Tive que ir buscar umas bolas e havia bolas normais onde agarrasse o polivinil. Pelo meio falámos da química dos polímeros, porque eles estavam muito curiosos como é que os materiais que davam adesão ou não adesão, e eu tive que falar um bocado de pintura. Começámos com uma bola dos chineses, esta é de chinês, forma de melancia, e foram transformando no planeta. Até chegar a este ponto. Este último planeta, que é o da Maria, de facto foi construído com vários processos também de investigação, começando exatamente pela tal satélite de Europa, e a partir daí conseguiram construir um planeta cujo elemento base era o metano. E tiveram que fazer a investigação acerca de metano no estado físico em que poderia estar, sólido, líquido e gasoso, e relacioná-lo com as respectivas temperaturas, e chegaram de facto a esta construção deste planeta muito frio. Muito frio, mas tem neve de metano, os polos têm aquela situação, mas tem uma grande diferença, que depois tem uma presença de matéria telúrica muito grande. Muito grande. E depois começa a haver a fusão entre a matéria. Há túneis de lava consolidados no planeta, onde os animais se reproduzem. É muito engraçado. Depois começamos a cruzar o saber para criar uma única peça. Os satélites dão muito trabalho a fazer. Tinha que pôr isto aqui para chatear a Maria, mas pronto, já percebi que os satélites estão feitos, não é? Uma coisa muito interessante quando se fala em sistema binário, não é? É um sistema que tem duas estrelas. Não, uma delas é que é uma é uma anã, não é? Uma anã vermelha, não é? E isto, de facto, existe no universo e é interessante. Ora, como vocês devem calcular, em círculo fizemos o debate e a argumentação, e temos a felicidade de ter aqui um excerto de um filme da Vence Filmes que captou, o material está em bruto, mas assim ficam a ter uma ideia de como é que foi o ambiente de debate. Do início após os esboços, não é? Dos esboços, que entretanto nós fomos um bocado advogados do diabo, faziam-nos perguntas: ó, setor, o que é que o setor acha? Não sei, o que é que tu achas? Miguel, o que é que acha? Não sei. Então o debate que segue, sai aqui um excerto desse debate. Diz lá, Joana. A Joana já tem perguntas. Espera aí, Joana, deixa-me só... Mostra o aspecto, sim, do... Este é o aspecto do nosso planeta. O que é a cena? Calma, vou explicar. Vocês veem aqui este tipo branco, que são os lagos, né, tipo os canais e tal. Depois, aqui o que vocês veem aqui mais para o escurinho, mas não totalmente preto, são as montanhas, porque o nosso planeta é muito montanhoso. E estas coisas aqui mais mesmo negras são vulcões que estão inativos. E nós temos do espaço
Sim, Sim, nós isto é- temos, isto é nós temos bastante até, fácil. nós temos até um dos vulcões que é numa ilha e ela. Nós até demos no nome. Chamámos-lhe o Vulcão Maria. Eu não concordo com isso. Não, mas toda a gente foi unânime. Foi unânime a escolha do nome. Agora eu só quero falar de uma coisa. Ao pé das montanhas, as montanhas têm tipo umas cavernas e essas cavernas vão dar a túneis de lava consolidada, que é onde os nossos salonipes vão para se protegerem no verão e para se reproduzirem. E dizemos, e também os vulcões já estão extintos, já não Sim, há estão inativos. atividade vulcânica. Joana, Pergunta. queres fazer Não pergunta? não ficava congelado. Não, porque eles são feitos de metano e o metano não congela. Outra coisa, agora... Deixa eu ouvir as perguntas das outras. São bem feitas. Das erupções, como é que é? Não há erupções. São São inativos. Mariana, não sei quem é que estava primeiro. Como é que, tipo, o metano, qual é a temperatura do metano para passar ao estado sólido? Menos 296 graus. E a temperatura mínima do planeta é de menos 296 graus? Não, não. Mas qual é a temperatura que... Metano entre menos 300 Não, o metano consolida a menos 296 graus e meio. E eu é que vou sempre aqui mal. O nosso planeta vai até aos menos 290 graus centígrados, portanto fica certo. Mas sabes que, tipo, um material para passar do estado líquido ao sólido não é preciso estar nesse ponto de posição, pode estar antes. Ou seja... Está bem, mas não está completamente... Como é que sabes? Isso mesmo que congelar, aquilo são lagos. Mas O congela. lago pode congelar, porque no inverno, como é lógico, pode congelar um pouco. Não, mas tu disseste não congela. Eu só estou a contrariar. Mas não chega a ficar totalmente congelado. Porque, Mas congela. Porque já viste que são lagos, as dimensões do lago são astronómicas. O lago chega a cobrir grande parte do planeta. E aquilo precisava de ter temperaturas pelo menos abaixo de menos 300 graus para o lago Mas pode congelar congelar um pouco. Pode haver É possível icebergs. que ele congele, Pedro, em profundidade. Em profundidade, talvez sim, porque a temperatura vai ser mais baixa, sim. Então, A pressão Já vai ser atmosférica. maior. A pressão. Sei que esta pergunta já é A pressão, a Mas quais são as relação cores entre a do pressão e planeta? a... As cores. É. Bom, André, para informação, deixa só dar aqui uma dica muito engraçada ao... Não é isso também existe nas planícies abissais, umas zonas com um metalho. existe em pequena quantidade. Mas Pequena existe. quantidade. Mas existe. Mas aqui tu descreves que existe no nosso planeta em profundidades abissais. Existe uma espécie, não é muito frequente, mas isto está... Existem camadas. Ok, há uma espécie de uns pequenos lagos de depósitos. Já ficam com uma ideia. Pronto, isto está tudo ligado, não é? A família está ligada às nuvens, nós estamos ligados. Bom, então, em determinada altura, tivemos que estudar vulcanismo. E deparamos que os modelos de vulcões que existiam, curiosamente, eram todos feitos em barro. Eram em barro, a lava era uma lava pintada a vermelho. É estes vulcões onde se faz a experiência. É onde se faz a experiência quase todos os anos das atividades vulcânicas, dos diferentes tipos de atividade vulcânica. Só que me pareceu muito pouco realista. E depois de terem produzido os planetas, eles com certeza que iriam conseguir fazer uma maquete realista de uma erupção vulcânica, que não, porque o que eu saiba não existe barro. Por acaso em Cabo Verde há uma zona com barro, mas é uma zona antiga que há depósitos sedimentares. Mas os vulcões não são feitos de barro, não é? Portanto, há aqui um rigor na investigação, o grupo já vem com rigor de trás, não se pode fraudar este rigor na investigação. E então aquilo que eu trouxe foi a técnica do gesso e da cola para a construção do vulcão. A própria inclinação tem a ver com o tipo de atividade vulcânica. Vocês explicam isto melhor do que eu, mas eu... De Cabo Verde foi um pouco inspirado pela realidade do momento, que era exatamente a erupção em Cabo Verde. Em Cabo Verde. O tipo de lava, a cor... Diferente. O tipo de escoadas também diferentes. Tentámos que ficasse lá representado, relacionando o tipo de escoada com o tipo de lava, com as cores diferentes que também poderiam ter.
mais uma vez, o importante, nós sabemos que no final já estão à espera, vão fazer a tal experiênciazinha da erupção vulcânica, não é? Pois claro, vamos fazer. Mas o mais importante é o processo que está antes, não é aquela experiência. O mais importante também, os planetas ficaram muito bonitos, mas o processo até chegar ao planeta é de facto o mais importante. É o grupo, é a consolidação, é a troca de conhecimentos, não é? Até chegarmos ao lado mesmo a presença telúrica, que não tem nada a ver com os modelos anteriores. E são técnicas de acrílico e de gesso muito fáceis de secagem rápida. E, estava um bocado úmido, mas mesmo assim isto é de secagem rápida, e que permite, como vocês podem ver, tem vários tipos de lava. Tem a lava típica das caldeiras ali assim. E a cor do vulcão tem a ver com a composição dos materiais. Tem mais sílica, tem mais ferro, que tipo de lava é que é, se é mais viscosa. Todo este debate foi feito na sala de aula para se aferir o modelo e ao mesmo tempo fomos interiorizando a matéria. Exatamente. E pronto, cá vem a experiência. Já está a gravar? Põe lá. Sai daí com a cabeça. Tira daí, cara, senão... Não, mas se pegar, depois tira. Oi, eu vou... Precisa apagar. Não dá não. Já está. Abre a janela. Não, isso é a despoletar o alarme. A qualquer dia. Tem que o Oi. Chama. Ei, mega. Isso é demais. Ei, olha aí. Talvez exageramos um bocado no pão. Não exageramos nada. Tá bom. Ai, a mesa. Já está, vá. Tu queres mesmo aparecer no vídeo, Rodrigo? Isto, eu disse-vos que vocês tinham que isto estaria a simular qual? Explosivo. O mais violento. Está um bocado violento. Está de acordo com aquilo que nós dissemos que este poderia simular o de Cabo Verde. Não era? Esta era a parte mais efusiva, mais explosiva, sendo que normalmente é acompanhada por lava, que foi o caso de Cabo Verde, que neste caso não se observa, como é evidente. Isso é bacana, porque normalmente depois de uma erupção vulcânica... Bem, acho que depois os alunos vão vos acompanhar lá fora na exposição. Vocês podem fazer as perguntas todas e pronto. Esperemos vê-lo de novo a bordo da nossa nave espacial do 10x10, espaço e mais além. Exato. Obrigado. Obrigada.